Olá, Belinha! Olá, pessoal! Hoje viemos conversar aqui um assunto muito delicado, mas muito pertinente para quem está passando por um processo de separação. Hoje eu gostaria de apresentar a doutora Miriam Barcelos, que é advogada e veio conversar com a gente sobre as questões do momento da separação. Muito obrigada, doutora Miriam. Obrigada eu, Valéria. Olá, pessoal. Olá, Belinha. Vamos esclarecer as dúvidas, então. Vamos começar, doutora Miriam, com as principais dúvidas das pessoas quando estão no momento do divórcio. Combinado? Então aqui, quais são os documentos para quem quer se divorciar? O primeiro documento e o essencial é a certidão de casamento. Certidão de casamento, documentos pessoais. Se tem filhos, precisa dos documentos dos filhos. Se tem bens, dos bens, todos eles. Bens móveis e imóveis também. Isso independe de qual é o meu regime de casamento? Quando eu digo assim, eu vou divorciar, então esses documentos que você nos citou aí, independente. Independe do regime de casamento. Precisa de todos esses documentos. Se não tem bens a partilhar e não tem filhos, ok, esses documentos você não vai levar. Mas os documentos pessoais e a certidão de casamento, sim, são necessários. Então vamos repetir para o pessoal? Quais são os documentos? Certidão de casamento, documentos pessoais, documento dos filhos e dos bens do casal. Agora, algo que as pessoas nos perguntam muito, quais são as formas de divórcio? Nós temos hoje 3 formas para divorciar as pessoas. Nós temos o divórcio consensual extrajudicial, o divórcio consensual judicial e o divórcio litigioso. Vamos falar o que é consensual primeiro, né, Valéria? Ótimo. Consensual é aquilo que não tem briga. O divórcio litigioso é onde existe uma briga. Nós usamos o termo briga para simplificar, mas onde não há concordância em alguns pontos. O divórcio extrajudicial é o divórcio feito em cartório, onde você, não tendo filhos menores, você pode fazer esse divórcio lá de forma muito rápida. Você pode ter patrimônio, leva os documentos que estão comprovando o patrimônio do casal e é feito em 10, 15 minutos esse divórcio. Você já sai com a carteirinha sua de divorciado, a sua certidão de divórcio. Na hora? Na hora, é muito rápido. Então só para eu entender. Então se eu não tenho filhos menor de idade, sim, não interessa qual é o meu regime de casamento. Não interessa. Eu posso ir no cartório e aí, se ele for consensual, ok, eu posso fazer o divórcio. Se você tiver filhos menores e já tiver regularizado a guarda deles na justiça, também pode fazer via cartório. Porque você não tem mais impedimento. Porque impedimento é só para cuidar dessa parte dos filhos. O consensual na justiça é quando você tem os filhos menores, mas não tem nenhum tipo de briga. Está tudo organizado e você só precisa regulamentar a forma de visitas, a guarda, pensão alimentícia e não consegue fazer isso no extrajudicial. Então nós temos uma audiência que nós chamamos de pré-processual. É uma audiência de conciliação um pouco antes de se tornar um processo. Você senta com as duas partes e já faz o divórcio, assim como é no cartório, mas agora em via judicial. Demora um pouco mais, em torno de uns 3 meses, para homologar esse divórcio consensual. Olha, isso era uma pergunta que eu gostaria muito de fazer, porque eu me separei tem mais ou menos uns 5 anos. E eu achei que demorou muito, porque o meu divórcio foi consensual, e nós tínhamos um filho que era maior e um filho menor. E demorou 8 meses. É isso mesmo, normalmente demora daí pra frente, menos. Mudou alguma coisa de 5 anos pra cá? Mudou sim. O CNJ implementou essa audiência de conciliação antes do processo, o que agilizou demais, Valéria. Os processos então estão durando em torno de uns 3 meses, porque é o tempo do juiz homologar esse divórcio. Então melhorou bastante. Acho que isso é muito legal, né? Porque se é consensual, se as duas partes entenderam que é isso mesmo, para que ficar demorando, né? Eu acho que é um desgaste desnecessário, né? E aí eu gostaria de dizer, aproveitar essa oportunidade para dizer mais uma vez que aqui nós não fazemos apologia à separação, muito pelo contrário. Mas são questões que, infelizmente, quando o casal resolve a se separar, é normal que precisa realmente dessas questões que são práticas, né? Exatamente, para ter um novo recomeço, para recomeçar a vida, precisa-se do divórcio. Então, se chegou em um estágio, Valéria, que não tem como mais solucionar, ok, vamos tentar recomeçar de alguma forma. E o divórcio é necessário. Claro. E todo ele tem que ter o acompanhamento de um profissional, um advogado? Sempre precisa de um advogado. Esse advogado ele está ali para garantir o cumprimento das leis. Então, o judicial, consensual e litigioso precisa de um advogado e o extrajudicial também precisa.
que a gente sempre fala, né, doutora Miriam, lá no Bem Separadas. Quem conseguir fazer o divórcio consensual é muito melhor, porque em todos os aspectos é muito mais saudável, né? Em relação emocional e psicológica para o casal, para os filhos, para todas as pessoas que estão envolvidas, e eu acredito que a questão financeira também é muito mais fácil, menos oneroso e o desgaste é bem menor. O consensual é sempre indicado em todos os casos. Conheço vários profissionais que atuam nessa área e todos pensam da mesma forma. Um acordo é bem melhor do que uma briga. Com certeza. Bom, para a gente finalizar, então vamos falar sobre como fica a guarda dos filhos. A guarda dos filhos, Valéria, é uma parte muito importante do divórcio, porque você está ali acabando com o casamento, está colocando fim no casamento, não na relação de pai e filho, de mãe e filho. Hoje nós temos a guarda compartilhada, que é a guarda que nós chamamos a guarda da lei, que em quase todos os casos está sendo usada, onde os filhos têm o poder dos dois pais. A mãe manda e o pai manda. Isso não é guarda alternada, não é aquela que passa 6 meses na casa de um e 6 meses na casa do outro. Não é essa guarda. Essa guarda é alternada. Ótimo. A compartilhada, o filho tem uma residência fixa, ele tem os dias de visita do pai ou da mãe. É tudo muito certinho. Só que os dois são responsáveis. Os dois podem escolher escola juntos. Os dois podem levar no médico, porque antigamente não. Era só quem tinha a guarda que decidia tudo. Hoje não, os dois têm acesso à criança. Não é só um pagamento de pensão, e sim viver a vida com os filhos. Eu acho que é um assunto bem interessante que a gente poderia desdobrar aí numa outra entrevista para que a gente pudesse falar com mais profundidade a respeito desse assunto. Não é isso? Combinadíssimo. Então tá bom. Olha, a doutora Miriam se predispôs, antes aqui a gente conversou e combinamos que se você tiver alguma dúvida, pode mandar lá pro programa Belíssima, que ela vai ter todo o prazer em responder, não é isso? Claro, todo prazer. E se quiser também o contato da doutora Miriam, pode entrar lá no site do Bem Separadas, que tem todos os contatos da doutora Miriam, porque ela também é uma colaboradora do Bem Separadas. Então, por enquanto, muito obrigada e até a próxima.